Bem, vamos à nossa conversa com a empresária Joana Martins, titular da Manioca, uma empresa paraense que há 9 anos mexe com a bioeconomia da Amazônia. Joana, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. É sempre um prazer, Mauro, estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Bem, a Manioca, há 9 anos você vem tocando, mas eu lembro ainda, a Joana é filha do saudoso chefe Paulo Martins. Eu lembro ainda do seu pai comentando, falando dos detalhes para registrar o tucupi, para registrar o jambu, para poder mandar para fora, né? Ele já tinha essa ideia que os colegas dele, chefe, todos queriam esses produtos. São produtos locais, produtos amazônicos que só tem aqui. A Manioca surgiu disso, né? Na verdade, esses chefes começaram a vir para Belém através do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Começaram a querer utilizar esses ingredientes que não tem em nenhum outro lugar do mundo, só aqui. E isso faz desses ingredientes da nossa culinária muito especial e única, né? E ele começou a comercializar para os chefes para atender essa demanda que ele criou, né? Criou o monstro, agora se vira para alimentar o monstro. E eu cresci nesse meio, mas eu só percebi tudo isso depois de morar em São Paulo. Né? Eu, ao ir para São Paulo, percebi o quanto existe uma distância cultural, não era só física, né? São 3 horas e meia de avião para chegar lá, mas além disso, aquilo que para a gente é muito caro, não só de comida, como de artesanato, música, né? Arquitetura, é tudo muito diferente, parece que a gente está em outro país. E eu voltei com esse incômodo, né? E depois de trabalhar no próprio restaurante em outras áreas, eu sou publicitária de formação, eu percebi que eu tinha uma forma de fazer algo para diminuir essa distância, né? E foi quando eu criei a Manioca, aproveitando os clientes que ele já tinha, que vieram do lá em casa, né? E também com um olhar de também chegar na casa do consumidor final. A marca veio da oca da mandioca. Na verdade, é uma lenda indígena, né? Que conta a história de uma índiazinha Mani, que morreu e foi enterrada na oca, porque naquela cultura se enterrava os mortos na oca. E onde ela morreu, onde foi enterrada, nasceu uma planta que os indígenas, depois de algum tempo, tiraram, porque a planta estava nascendo no meio da casa, né? E deram o nome àquela planta de manioca, porque ela veio da oca de Mani. E depois, naturalmente, se evoluiu para mandioca. Então, e em algumas mais línguas, ainda é manioque, né? Então, ainda é o nome. Você, quer dizer, se concentra, seu principal ingrediente é a mandioca. É a mandioca. Vem e você assim, processa dentro da sua indústria. Dentro da indústria. Você compra in natura. A gente começou trabalhando com produtores tradicionais, né? Mas a gente percebeu, assim, o meu pai falou, né, lá em 2005, que o tucupi seria o tempero do século XXI e eu acreditei nisso. Né? Eu, Paulo Reis, meu sócio, e a gente vem trabalhando para colocar o tucupi no mercado nacional e internacional, desenvolvendo soluções, tecnologias. Então, é um trabalho pioneiro, porque o tucupi é um produto artesanal da nossa cultura indígena ancestral, né? Provavelmente existe antes dos portugueses chegarem aqui, Você mas introduziu que nunca algum tinha conservante no tucupi, alguma coisa assim? Não. Isso mostra, Mauro, assim, que existe uma atuação, quando a gente foca em algo que nunca ninguém fez, às vezes nem é tão difícil de fazer. Não que o nosso trabalho seja fácil, também não estou falando isso, né? Mas, por exemplo, a tecnologia para conservar o tucupi é uma tecnologia de alimento simples, não demanda tanto investimento, tanto esforço, tanto que a nossa estrutura não é grande, a gente é uma pequena empresa, né? Mas bastou a gente aliar o conhecimento tradicional, a ciência, né? Então, o trabalho que a gente faz na Manioca é muito pautado nisso, em valorizar as nossas tradições, conhecer bem... E o equipamento? Você teve que desenhar, não existia equipamento para processar... Felizmente, da mandioca até já tinha, porque se faz farinha no Brasil inteiro, né? O tucupi não. Então, a gente, por exemplo, usa envasadora de cerveja para envasar o tucupi. Né? Então, assim, a gente adapta algumas coisas que existem, porque os processos de fabricação de alimentos não são... óbvio que tem grandes tecnologias novas, inovadoras, mas são, às vezes, muito inacessíveis para o nosso porte. Mas os processos são mais ou menos os mesmos e, às vezes, precisa passar por adaptações. Né? Então, hoje a gente tem descascadora, o triturador, que a gente chama de catitu, o tipiti não é mais tipiti, agora é uma prensa hidráulica, né? Aí tem um processo de cocção, a fermentação é natural, o processo quase igual lá da comunidade, né? Só que com mais E tem diferença padrão. do tucupi que você vende em Belém e o tucupi que você manda para fora?
Tem. Qual é a diferença? O tucupi que a gente faz... A gente começou vendendo o tucupi para fora, né? Sempre foi esse o foco. Você começou sempre para fora. Foi. A mandioca nasceu para levar os nossos sabores para o Brasil, conectando, assim, a região com o resto do país. Você não quer concorrer com o ver-o-peso? Então, hoje a gente já está no mercado de Belém, né? Entramos, inclusive, esse ano. Agora foi o nosso primeiro Sírio, né? E foi super divertido, porque a gente não tinha ideia do volume, né? Então, virou produção, foi muito legal. Mas é diferente por quê? Porque aqui a gente nasce, cresce. Às vezes tem gente que toma tucupi na mamadeira, né? Tá começando a comer, já toma açaí, já toma tucupi. Então, a gente é habituado a esses sabores, né? O restante do Brasil não conhece esses sabores. Então, em geral, os produtos no Norte e Nordeste, eles têm mais potência de sabor. Né, são mais temperados, é o nosso hábito alimentar. Já no Sul e Sudeste, eles são mais suaves. Pasteurizados. Né? Pode-se dizer que sim. Mas o que a gente fez só foi um controle da fermentação, na verdade. Os ingredientes são os mesmos, né? E conhecendo mais profundamente o produto, a gente consegue controlar melhor algumas etapas. E o paladar local aceita o tucupi que vai para fora? O paladar belemense prefere o tucupi mais ácido. E mais forte, mais potente de sabor. Porque no tucupi tem açúcar e sal, né? Não tem açúcar. O açúcar, na verdade, alguns colocam, mas não precisa pôr. Porque, na verdade, a fermentação, o tucupi, quando se extrai, ele é bem docinho. O que faz ele ir ficando ácido é a fermentação. Então, se você souber controlar essa fermentação, tirar na hora certa, parar ela na hora certa, você equilibra os sabores. Bem, então, com 9 anos você tem um portfólio já bastante grande. Quantos itens são? A gente chegou a 30, hoje são 20 e estamos tirando alguns também. Você vai começar a se concentrar, mas o tucupi é o principal, é o carro-chefe. É o carro-chefe da empresa, né? A mandioca é a principal matéria-prima, mas apesar disso a gente também trabalha com outros ingredientes. Hoje são 18 ingredientes da biodiversidade amazônica. Aí você lançou o tucupi preto. Isso. Já existia, já era consumido pelos indígenas? Já. O tucupi preto, ele é um produto tradicional que a gente não conhecia mais. Eu tive contato com ele pela primeira vez nos relatos de viajantes. Ele é um tempero, um shoyu da vida? Na verdade, o produto tradicional, ele é uma pasta. Ele é bem concentrado, é como se fosse, assim, comparando... uma redução do tucupi. Um caldo de carne, vamos dizer assim, um caldo de legumes, né? Aquele sabor bem intenso. Se você comer um caldo de legumes em tablete, por exemplo, vem uma explosão de sabor na boca. É isso que acontece com o tucupi preto tradicional. E na mandioca, a gente desenvolveu um molho, diluindo ele, também não é um processo tão complexo, para facilitar o uso no dia a dia, né? Então, ele substitui o shoyu e aí foi uma coincidência, né? Onde aí a gente começa analisando, eu que gosto de pesquisar. É um molho inglês amazônico. É uma mistura de molho inglês e shoyu, né? Porque o processo é de fermentação, o molho inglês, ele acaba sendo... Esse aí. O molho inglês, ele acaba... Você coloca até na marca, substitui o shoyu. Porque os consumidores começaram a nos dizer isso. A gente começou a vender, não era para ser um substituto do shoyu, mas as pessoas provam e falam, nossa, parece shoyu. Só que ele tem muito menos sódio, ele é natural. O shoyu hoje tem corante, tem conservante, tem um monte de coisa. Esse tem tucupi, água e sal. Então, e é um produto ancestral que a gente nem mais sequer conhecia. E você está entrando nas pimentas, né? Temos também uma linha de molhos de pimenta. São 3 gradações, exatamente, com tucupi, tucupi preto e chicória. Então, e agora você me falou que vai entrar nas farofas. Exatamente. As farofas ainda nem estão no mercado. É um lançamento que eu trouxe aqui em primeira mão para ti. Porque a gente produz já processa a mandioca, né? Usa... Mas essa farinha você terceiriza, você compra de fornecedor? Não, essa farofa você é produzida faz a na mandioca, exatamente. Tem aquele negócio da farinha baguda, não sei o quê. Essa é farinha de farofa. Sim, né? Por quê? Até para se adaptar ao paladar lá de mercado nacional, exatamente. A gente adora farinha baguda, mas o resto do Brasil gosta. Não. É até mais fininha do que a nossa, né? Mas a gente também percebeu, e fazendo teste com os consumidores, que existe uma aceitação a esse tipo de farofa um pouco mais crocante, com um grão um pouquinho maior. A gente aqui no Pará fala que o que eles comem lá é pó, né? A gente gosta dela mais crocante, mais torrada. E aí ela tem com várias misturas? Ela virar para o mercado com várias misturas? Uma farinha específica para churrasco? Exato. Por quê? Dá pra gente, usando os nossos ingredientes, só que ela é farinha, gordura, e aqui a gente tem
no caso da de churrasco, alho e cebola defumados, que trazem o defumado que vai combinar com a carne do churrasco. E a gente colocou um toquinho especial que na de churrasco leva cumaru e na do dia a dia leva puxuri. E eu estou vendo aqui uma granola de tapioca. Isso vai enganar a galera que põe granola no açaí. Exatamente. Essa pode pôr no açaí, inclusive. Essa a gente deixa. Mas veio disso, porque assim, fazer esse trabalho de levar os produtos amazônicos para o Brasil demanda uma adaptação, tanto do consumidor se abrir para experimentar coisas novas, como da gente entender que eles não vão consumir tudo do nosso jeito e que a gente tem que, de alguma forma, se adaptar um pouquinho a eles também, né? Então, a lógica, por exemplo, esse tucupi, que é de 300 ml, que é o que a gente mais vende nos supermercados fora daqui, para a gente é uma cuia de tacacá, é quase que um shot, uma degustação. Né? A gente compra tucupi de 2 litros. Então, tem adaptações que eu costumo dizer que é uma das coisas que a gente mais tem feito na mandioca. Lá quem compra uma embalagem dessa é para só molhar a comida. Ele não vai usar como... porque é uma forma diferente de consumir. Né? E no caso do tucupi, Mauro, eu acho que até para a gente mesmo, né? Eu como pesquisadora tenho estudado esses hábitos alimentares. Se você parar para perceber, o paraense já não está tomando tanto tucupi quanto tomava antes. Por quê? Porque as comidas com as quais a gente está acostumado a comer tucupi, elas são trabalhosas. Trabalhosas e pesadas. Exato. Só dias especiais. Só que dá para pôr tucupi em tudo. Eu, na minha casa, por exemplo, hoje faço arroz branco. 2 xícaras de arroz e 4 de água. É uma receita clássica de arroz. Dessas 4, eu ponho uma xícara de tucupi. Não vai ficar um arroz de tucupi. Eu estou usando... Vai ficar um arroz amarelinho. É um caldo vegetal. Na essência, é isso que ele é. Ele saboriza a comida. Ele também pode, ele tem outras funções, ele também pode amaciar carnes, porque ele é ácido. Então, uma das funções no pato, por exemplo, o pato é uma carne dura, né? E a gente amacia a carne ao colocar ela no tucupi. Mas dá para fazer outras coisas, porque o sabor dele é muito especial. Então, a gente não precisa limitar. Então, acho que isso é uma visão diferente dos nossos produtos, mas que a inovação faz com que a gente seja mais criativo e aberto mesmo. Já que você está aí na mandioca, e a maniva? Quando é que você vai mandar para fora? Então, a maniva ainda tem uma etapa aí de pesquisa. A gente está começando a pesquisar a maniva. Tem hoje muitas oportunidades, felizmente, né? O Brasil começou a perceber o potencial da Amazônia, da bioeconomia amazônica. Então, começam a surgir oportunidades de aporte mesmo, né, de recurso. Então, o FINEP, por exemplo, que é um fundo de investimento de pesquisa e inovação do governo federal, abriu um edital, a gente foi selecionado e o projeto é focado em maniva, por exemplo. Então, assim, a gente estuda a mandioca de todas as formas. Temos um projeto com o Instituto Tecnológico Vale para pesquisar mais a fundo variedades amarelas de mandioca, porque para fazer um bom tucupi, um tucupi com uma cor bonita, a mandioca tem que ser amarela e não aquela branca? A mandioca tem que ser amarela, exatamente. Então é uma outra espécie É uma variedade específica. diferente, exato. E dentro das amarelas tem tons diferentes, tem rentabilidades diferentes. Então tem muito... O que acontece? A gente tem coisas riquíssimas, mas que a gente conhece muito pouco, de fato. Existe um conhecimento tradicional, mas existe um conhecimento científico que precisa ser aprofundado. Preço. Chega um pouco caro esses produtos em São Paulo, o que atrai um público de nicho, um público de luxo. Sim, ainda, né? Hoje. Mas o que fazer para, de repente, popularizar o produto? Tem várias coisas. Eu acho que a primeira é aumentar a quantidade, é o ovo e a galinha, mas que é um investimento de apresentar esses produtos, ter mais empresas que estejam nesse mercado, porque você desenvolve tecnologias em conjunto, você encontra soluções em conjunto, você comunica junto para o consumidor, então o esforço de todo mundo é menor. Né? E tem também, e a escala, porque assim, na indústria, o que normalmente reduz custo é aumentar a produção, volume, porque você usa a mesma estrutura para fazer muito mais. Então, eu só vejo essa solução. Você usa via aérea para fazer a logística? Não mais. No começo, a gente usava via aérea. Hoje, a gente já usa via terrestre, porque... Aí já cai o custo. Eu já tenho um volume. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um centro de distribuição em São Paulo. A maior parte do meu estoque fica em São Paulo. Eu produzo aqui, envio 2 vezes por mês para São Paulo. Só que eu só consigo fazer isso porque os meus produtos têm validade de 1 ano. Se eu quisesse vender esse tucupi para São Paulo, eu não consigo, porque ele dura 30 dias sem refrigeração. É o tucupi para Belém. Para Belém, na garrafa PET. É o do Sírio. Exato.
né? E em Belém eu consigo. 60 dias é um prazo ok para trabalhar, porque esse produto vai para o CD. Isso também encarece, né, Mauro, essa cadeia, porque vai para o CD, do CD vai para o supermercado, tem imposto, o supermercado tem que ganhar, tem o marketing que a gente tem que fazer para apresentar os produtos. Então, tem diversos custos que a indústria tem que às vezes a gente não enxerga, né? E aí acaba fazendo. Mas assim, a gente já tem casos, né, como o do tucupi preto, onde a gente já, só de aprimorar os processos, de conhecer mais, a gente já conseguiu reduzir quase em 50% o preço de quando a gente começou até hoje. E a gente busca isso, porque para estar no dia a dia das pessoas tem que ter um valor acessível, de fato, né? Não, você só vai comer Joana, coisas caras em dias a manioca especiais. se concentrou em temperos, em acompanhamento, nada de proteína. Não, a questão animal foi uma escolha lá no comecinho mesmo da mandioca, porque os produtos de origem animal, eles têm um risco maior para a saúde, né? A conservação do produto, doenças mais graves. Sim, um trabalho maior, é tudo mais caro. Exato. A estrutura, as exigências legais para produzir com produto animal são muito mais complexas e caras. Então, para uma pequena empresa fazer produtos de origem animal, é possível? Por exemplo, você tem queijarias artesanais e pequenas, até já existe uma legislação que é bem recente com relação a pequenas empresas, né? Porque antes não existia, então era impossível. Um pequeno negócio de origem, com trabalho com origem animal que fosse legal. Até 5 anos atrás não existia no Brasil, inclusive. A gente consome, vende, mas legalmente não era permitido. E aí, lá atrás, a gente escolheu não trabalhar com produto de origem animal por causa da complexidade e do custo. Um outro detalhe, você já chegou com a granola de tapioca e o açaí, por que você também não inclui? Mauro, porque o açaí já tem muito player, muita gente trabalhando, já muito especializada, né? E se a gente escolhesse trabalhar com açaí, ia ser só com açaí. Eu venho dessa cultura gastronômica, da diversidade, então a gente que começou abrindo o leque, estudando vários mercados, vários ingredientes, entendendo quais eram aqueles que faziam mais sentido para a gente ir para o mercado. E aí, hoje, a gente escolheu se especializar nesse prato, nessa refeição do almoço. Chegamos a ter, por exemplo, salgadinho. Tá faltando jambu também, né? Dia a gente chega lá. Já está com tucupi, já está com a farofa. O jambu já tem algumas coisas em desenvolvimento na mandioca também, porque ele cabe, né, no prato do almoço, ele é muito bem-vindo. Então, assim, a diversidade de ingredientes... E ele pegou a fama de tremer, todo mundo gosta. A diversidade de ingredientes é gigantesca, né? Então, se for dar espaço para a criatividade, a gente tem na mandioca já uma lista de mais de 100 produtos que a gente gostaria de colocar no mercado. Mas fazer isso na indústria é mais difícil, porque você tem que ter essa escala para ter rentabilidade, para ter um custo viável. Embalagens, por exemplo, você não produz embalagens em pequena escala, porque o custo disso... E todas feitas em São Paulo, né? Aqui nós não temos. A maioria. Hoje, nossos rótulos a gente já faz em Belém. Mas o restante porque a gente não tem essa... Isso é algo que também, a partir do momento que a gente entende o poder da bioeconomia, né? O Estado, as instituições, as empresas vão... Hoje, por exemplo, existe uma associação de negócios da bioeconomia, né? Que a Mandioca ajudou a fundar. Por quê? Porque esse setor está se estruturando, né? A gente costuma dizer no nosso segmento, né? Que é um ecossistema que está se desenvolvendo. Agora, a Amazônia na moda, a bioeconomia na moda... Você hoje, é bom a gente alertar que nós gravamos semana passada, você hoje está fazendo uma palestra na Universidade de Barcelona. Exatamente. Sobre o tucupi. Sobre o tucupi. O que levou interesse para a Universidade de Barcelona sobre o tucupi? Na verdade, Mauro, vamos colocar tucupi na paella? Olha, eu vou incentivá-los a isso. Ficaria exatamente. Ótimo. É um caldo vegetal que traz sabor, né? Porque aquele arroz amarelo, eu acho que é muito açafrão, né? E muitas vezes, um colorante que nem é o açafrão, quando, né, dependendo por questões de economia, é verdade. Exatamente. O açaí seria muito bem-vindo. O tucupi seria muito bem-vindo. Então, isso, os nossos ingredientes, os nossos sabores, eles dialogam muito fácil com outras culturas, né? O próprio tucupi preto, um substituto do shoyu, né? Os japoneses não gostam muito quando a gente sugere isso, porque eles também são muito tradicionais. Mas essas misturas, o mundo, ele precisa de inovação, né? Os jovens gostam de fazer diferente. Então, assim, óbvio, eu sou muito também defensora da gente conhecer as nossas tradições, resguardar algumas coisas, mas a alimentação é cultura e cultura é vivo, vai se renovando, né? A gente hoje olha o tucupi. O tucupi indígena, ele era só o tucupi com pimenta.
O tucupi com Era uma alho, sopa. com alhos, chicória, alfavaca, como a gente faz, que dá muito do sabor do tucupi, foram os portugueses que trouxeram. Então, tudo isso vai se renovando, né? E o mundo se interessa pela Amazônia, naturalmente, né? Assim, a gente está na maior floresta tropical do mundo, que tem hoje, ainda mais com as questões climáticas, né? Uma importância ainda maior. A gente tem uma cultura muito própria aqui. Lá atrás, em 2005, Ferran Adrià, que já foi o maior chefe do mundo, né, disse que a nova fronteira da gastronomia mundial estava na China e na Amazônia. Então, isso mostra o potencial que a nossa cozinha tem, né, que os nossos ingredientes, que toda essa bioeconomia alimentar tem. O que falta é a gente querer se conectar com esse mundo. Então, esse convite veio, inclusive, através das conexões do Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, porque Pere Castells, que é o presidente do Congresso, esteve aqui em Belém em 2018, se eu não estou enganada, a nosso convite, conheceu tudo isso, que era um mundo novo para ele, e agora nos convidou para ir lá contar essa história para outros cozinheiros espanhóis, e não só espanhóis, né? A gente tem cozinheiros, a banca do Congresso é formada por profissionais da ciência do alimento de Harvard, do Japão. Então, é um espaço de muita troca internacional. Você falou agora no Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Quantas edições tiveram? Foram 15 edições. 15 edições. E agora com a COP, não pode ter uma edição internacional, Joana? Olha, eu não quero dar muita possibilidade, porque senão vai ser muita gente cobrando. Assim, a gente está avaliando as possibilidades, né? Hoje, assim, o meu foco é a mandioca, é fazer esse trabalho, porque ele também é muito árduo, né? Demanda muita atenção e muito foco. Existem algumas conversas, não posso dizer que vai acontecer. Porque o formato e a marca são seus, registrados. Exato. Então, para que seja, sei lá, uma edição internacional, esporádica. Quem sabe a gente consegue viabilizar, porque também não é um trabalho fácil, não é barato fazer o evento, porque ele também chegou no nível de profissionalização, né? Que demanda uma estrutura bem feita. A gente não quer fazer de qualquer forma, isso é uma tônica, né, da nossa família. Então, se a gente conseguir viabilizar, pode ser que ele aconteça. É mais uma homenagem ao seu pai. Nós vimos agora o Alex Atala falando publicamente que aprendeu com seu pai, você também aprendeu. Era uma oportunidade na COP de mostrar o que era isso e o que é. Mas sabe o que é legal quando eu analiso esse cenário, Maura, que assim... Antes era só ele e o Ofir, talvez, né? Que não, eu sempre gosto de chamar a atenção para o Ofir, porque ele também foi um pioneiro. O chefe Ofir Oliveira. Exatamente. Mas hoje a gente tem, assim, diversos embaixadores, né? Sim. Então, é muito bom... Sim, mas também o número de consumidores ampliou muito, exatamente. Né? Já e Belém, a gente tem que dar uma atenção já nacional, talvez até internacional. Tá vendo aí os nossos chefes também já abrindo restaurantes, né? Se sobe um chefe lá em Barcelona e diz, eu quero esse tucupi para minha paella. Olha, na França a gente já está chegando, né? Então, para Barcelona é bem pertinho, não é muito difícil, não. Joana Martins, parabéns por todo esse trabalho, eu acompanho desde que nasceu. Eu conheço, já vi lá fora, já vi as pessoas pegando na prateleira, olhando, né? É uma jornada, né, Mauro? A gente vai fazendo um trabalho e o que é bom é que tem cada vez mais pessoas, empresas, empreendedores vendo esse potencial, o consumidor se interessando mais, né? E aí ajuda a girar essa roda. Estamos no caminho. E crescer. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Voltamos já já.